ficar em pé. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. O título da mensagem é Prontos para Avançar. E... não vai funcionar nunca, Silas. Desculpa, irmãos. Quando a emoção é grande assim, a gente fica até meio perdido, viu? Glória a Deus mesmo. Uhul mesmo. Gostei disso. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos, para que o temas. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar. Antes de entrar na mensagem, eu quero parabenizar as mulheres da Monte Hebron, que trabalham, e que chegam em casa, ainda tem que limpar a casa, e ainda tem que fazer comida. Eu tive que passar por essa experiência as 2 semanas que a gente está nos Estados Unidos. Vocês são umas heroínas, viu? Glória a Deus por isso. Amada, na Bíblia a mensagem está assim, portanto, é fundamental que vocês obedeçam aos mandamentos do Eterno, o seu Deus. Ande pelos seus caminhos, que Ele indicar, e tenham por Ele toda a reverência. Qual que é o contexto, o background aqui, meu amado? Moisés, apesar de estar no capítulo 8, esse capítulo 8 deveria ser lá no final, junto com o capítulo 10, tá? O 8 e o 10 era um capítulo só, na divisão da Bíblia. Eles entenderam que para quem estivesse lendo, para compreender como que chegou nesse ponto, houve essa divisão de número. Não tem importância nenhuma, isso não tira a verdade. Mas o que está no background da história? Moisés já sabia que ele não iria entrar na terra. Moisés poderia fazer um discurso melancólico, até culpando o coração do povo, etc, etc. Mas não. Moisés, ele recapitula aquilo que Deus falou lá atrás, quando ele estava no Monte Sinai, ainda não entendendo o chamado dele, quando Deus aparece para ele e fala assim, olha, você vai tirar o meu povo, porque o meu povo vai me cultuar, e eu tenho uma terra e uma promessa para esse povo. Então, se você ler o capítulo 8 inteiro, eu te convido a ler, porque esse é o único capítulo, a primeira vez que aparece na Bíblia, no hebraico, que Deus me ensina e pode te ensinar a ser rico. Ele promete a prosperidade, mas ele fala, se você quiser ser rico, você peça para mim. Eu sempre falo aqui, prosperidade é ter saúde, riqueza é ter dinheiro para comprar o remédio. Todo mundo pensa que quer as duas coisas, mas uma, Deus dá graciosamente, que é a prosperidade. A outra, Deus dá para aqueles que pedem. Então, pastor, é pecado pedir por riqueza de maneira alguma, mas o teu coração não pode estar nelas, só isso. Tá? E aí Deus começa a trabalhar, e Moisés começa a falar, se lembra que Deus falou, e aqui vem muito, o próprio Senhor Jesus, quando ele estava sendo tentado lá no deserto, ele vai citar o versículo 3 e 4 desse Deuteronômio capítulo 8, quando a primeira tentação, o diabo oferece o pão para ele. Então, o que Deus queria, por isso o título da mensagem, Prontos para Avançar. Quinta-feira eu fui pregar numa igreja, não iria, né? O pastor me ligou às 10 horas da manhã, e ele teve que sair para uma reunião, e aí você, 10 horas da manhã, você tem que buscar mesmo em Deus, para saber o que Deus quer falar naquele lugar, e foi uma bênção, tá? Às vezes eu tenho vontade de chamar pessoas para me ver pregar em outro lugar, por um motivo apenas, lá eu não conheço ninguém, então eu posso dizer assim, você fica em pé, Deus tem uma palavra para você, olha, você fica em pé, Deus está trazendo uma cura, olha, Deus está mostrando isso, porque às vezes eu estou pregando aqui, Deus começa a mostrar coisas, mas sabe que negócio, se você fala, eu tenho medo de você pensar, o pastor me conhece, ele está falando porque ele me conhece, então eu prefiro, em vez de falar para você, falar com Deus, e dizer, o Senhor confirma aquela bênção? O Senhor confirma? Confirma as portas abertas? Confirma, o Guilherme está confirmando porque a mulher confirmou, tá? Então, nós precisamos entender isso, tá? Eu tenho vontade de chamar só por causa disso. E nessa quinta-feira, uma das coisas que eu preguei é o que eu quero continuar aqui, tá? De laços, porque eu já estava preparando essa mensagem lá e eu preguei aquele momento que Daniel prosperou, mesmo num ambiente confuso, até esqueci a passagem, Daniel capítulo 6, alguma coisa, e ele prosperou no reinado de Dario. Então, aquele momento que você vê Daniel prosperando em qualquer circunstância. A partir daquilo vão pensar que Deus fala para esse povo, vocês vão entrar numa terra, tem gigantes lá, tem inimigos lá, tem 7 povos, tem os amorreus, os jebuseus, os filisteus, os cananeus, que recebiam um nome, apesar de ser de Canaã, mas tinha um grupo chamado cananeu específico, e eles serão teus inimigos, eles guerreiam, mas não se preocupe, porque eu vou guerrear por vocês, eu vou lutar
por você no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Mas o que o Senhor quer de mim, Deus? Confia. Meu amado, o pedido que Deus espera da minha vida e da sua vida é essa confiança. E é isso que nós precisamos entender e avançar. Então, quantas experiências esse povo teve no deserto? Meu amado, você separou para ler Êxodo calmamente, ver quantas maravilhas que aconteceram? Acho que nem Steven Spielberg imaginava tantos efeitos especiais. Céu, a terra treme, a nuvem desce na montanha. Se você está aqui, de repente, desce aquela nuvem na montanha e começa rojões, trovões, a coisa tremer toda, e você sabe que Deus está lá conversando com Moisés. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Ah, tem um xuxi aqui, um peixinho? Não. Entenda o recado, amigo. Então, o povo olha tudo aquilo num deserto, com um maná, coisa tremenda, meu amado. Pensa bem, ninguém teve as sandálias, né? Quem vende sandálias não ia fazer sucesso no deserto não, viu? Não teve uma mulher com a sandália que se desgastou. Nem as roupas envelheceram, nada. Para que shopping no deserto se Deus é o provedor de todas as coisas? Mais ou menos isso. Mas mesmo assim esse povo errou. Mesmo assim esse povo fez um bezerro de ouro. Mesmo assim esse povo teve a coragem de fazer um bezerro de ouro e dizer: foi ele quem nos tirou do Egito. Você já tentou se colocar no lugar de Deus? Então eu vou tentar te colocar no lugar de Jesus. Jesus está lá na cruz, morrendo por mim, por você. Ele sabe, Ele é onisciente, Ele tem a visão além do alcance, Ele vê todas as coisas. Aí Ele olha e sabe que eu, Silas, vou aceitá-lo como Senhor e Salvador. Ele fala: vai valer a pena, vai valer a pena. Mas Ele sabe também que eu vou ser falho. Mas mesmo assim Ele fala: Pai, olha o Silas, eu intercedo por ele. Mesmo assim eu vou cometer falhas, e mesmo assim Ele intercede por mim. O deserto, meu amado, Deus poderia ter desistido desse povo. Ele vai desistir lá na frente de uma geração que agora chega, porque é um basta de Deus. Mas a maior experiência que esse povo teve era ver a mão de Deus e não reconhecer a mão de Deus. O deserto testou o povo de várias maneiras, com certeza. Quando chega naquele período da água, que eles estão com sede, eles poderiam chegar: Moisés, forneça água para nós, acabou a água, essa água que está aqui está amarga. Eu brinco, né, que se eles pedissem água mineral com gás, Deus ia providenciar. Até se uma Perrier, Deus iria providenciar, porque Deus é Deus. Mas eles chegam para Moisés dizendo o seguinte: por que você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Eu digo sempre, quando eu cito esse momento da história do povo, que ninguém tinha morrido. Então por que o pessimismo traz frases pesadas? Porque a pessoa, quando ela está amargurada ou com medo, ela só fala em tragédia. Eu e você como cristão, meu amado, por mais que nós olhemos para o deserto, por mais que nós olhemos talvez até para uma água amarga, nós temos que olhar para trás e contemplar a boa e poderosa mão do Senhor que nos trouxe até aqui. Quando Neemias é interrogado, essa é a única frase que sai da boca de Neemias: como é que você vai edificar esse muro que mais de 70 anos ninguém fez nada, você quer fazer em quanto tempo? Ele só fala assim: a boa e poderosa mão do Senhor está comigo. Quando Daniel jogado nas covas dos leões, o rei fala: Daniel, só nega, só fala que você não orou. Não, eu orei sim, e 3 vezes, eu orei direto olhando para Jerusalém. Não que Jerusalém era mística, mas eu olhei para aquilo que eu sabia que é a cidade de Deus, cidade do meu Deus. Eu orei em direção àquela cidade, porque eu sei que Deus escolheu aquela cidade. Só nega, diz que não foi engano. Daniel fala: não. Aí o rei fala assim: olha, você vai ser jogado na cova dos leões. Quem sabe esse Deus que você tanto está servindo vai te tirar. Daniel fala: olha, se chegou minha hora, os leões vão ser alimentados. Estou colocando com as minhas palavras, né? Mas se não chegou a minha hora, até amanhã, rei. No hebraico, a palavra que aparece ali é: o rei ficou imaginando os leões dilacerando Daniel. E o rei abre: Daniel, eu estou aqui. Meu amado, Daniel foi testado, eu sou testado, você é testado, nós somos testados. A pergunta é: qual é a nossa resposta diante de qualquer teste que nós passamos? No verso 13, Moisés lembra o povo qual deveria ser a prioridade dele. A prioridade que Deus lembra, que Jesus lembra para Satanás. Porque
fazia 40 dias sem comer nada, 40 dias no deserto. Aí Satanás chega com uma proposta excelente: transforma isso aqui num super sanduíche, transforma isso aqui em pão. Aí Jesus fala: não só de pão viverá o homem. A palavra no hebraico que é usada no versículo 3 é um pouco diferente do que está no grego, mas a palavra no hebraico é mais forte. Fala de viver, não por viver, não é vida ou leva eu, é você encontrar um sentido para a vida. Talvez o grande segredo da filosofia humanista, da psicologia humanista, dos coaching da vida, é oferecer isso. Qual é o segredo da vida? Qual é o segredo da mentoria? Ou palavra que todo mundo está usando, mentoria, ou isto, ou aquilo, yes, yes, yes. Mas espera, qual que é o segredo da vida? Porque às vezes, se você está caminhando no emocionalismo, você se frustra. Se você caminha numa expectativa muito alta e essa expectativa não acontece, você se frustra. Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade frustrada. Uma sociedade que gosta de ver as redes sociais e muitas vezes vê com inveja. E muitas vezes estão postando coisas que não são verdadeiras. Eu conheço e eu já tive paciente que não ia viajar, se escondia numa determinada chácara e colocava foto do Google nas redes sociais como se ele estivesse naquele país. Aí você pergunta: será que isso é viver? Quando uma pessoa não conhece o verdadeiro evangelho que Jesus Cristo mostrou para os discípulos, que Jesus Cristo viveu, que Paulo assimilou, que Timóteo também conseguiu entender e que a igreja primitiva entendeu e pagou um preço muito caro, a nossa prioridade é Jesus. Nós viveremos por Ele, morreremos por Ele. Essa era a preciosidade. Esse pão aqui, por isso quando Jesus lá na frente fala ego eimi artos, no grego significa eu sou o pão da vida. Os judeus ficaram desesperados: como você pode dizer que você é o pão? A palavra artos no grego que ele usa lá é o pão da propiciação. Ele fala: eu sou aquele pão que está na propiciação, eu sou aquele pão que é o sentido da vida. E quando ele vai instituir a ceia, que Jesus faz? Ele pega este pão, artos no grego, e faz isso, ó. Esse pão é partido. Quando eu estou partindo esse pão, é como se Jesus falasse: eu estou vendo Silas, que naquela madrugada, no dia 17 de junho de 1977, ele me aceitaria como Senhor e Salvador da vida dele. E eu disse para os meus anjos, está vendo aquele gaguinho? Está vendo aquele cara fugindo dessa e outra situação? Tá vendo esse cara envolvido com isso? Ele vai ser um pastor. Talvez os anjos olhando por esse monte de lixo, que tem pessoas que acham que é lixo, esse monte de lixo vai ser um pastor. Traga esse lixo que nas minhas mãos ele vai se tornar um pastor. Meu amado, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender então qual é a nossa prioridade. Esse é o segredo. Moisés está dizendo: vocês vão entrar, vocês vão conquistar. Qual é a prioridade de vocês? Qual é a prioridade de vocês? Tão fácil, mas nós sabemos que eles esqueceram do mais importante. Nós sabemos, e você pode ler a história, você vai saber que eles esqueceram do mais importante. Meu amado, no deserto, lá no Egito, como escravo: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Aí Deus falou: vou ajudar vocês. Aí Deus faz uma coisa maravilhosa, sobrenatural. Se você pode pensar assim: se eu estivesse lá, vendo todos aqueles sinais e maravilhas. Meu amado, domingo passado teve sinais e maravilhas nessa casa. Ou não teve? Não foi um culto que o Guilherme pregou tremendo? O testemunho do Paulinho aqui foi tremendo? Domingo, lá atrás, nós tivemos um batismo. Não foi um culto tremendo? Pessoas sendo batizadas, confirmadas. A alegria que essa igreja estava. Aquele negocinho que a gente estava querendo fechar a igreja, o pessoal não ia embora. De tão gostoso que estava aqui. Agora responda para você mesmo: nessas 2 semanas você pecou? Nessas 2 semanas você perdeu a paciência? Então nós somos idênticos a esse povo do deserto, que vivemos coisas sobrenaturais, mas todos os dias estamos lutando contra a nossa carne. Todos os dias estamos pedindo misericórdia de Deus. E sabe como que nós vencemos? Se enchendo da presença de Deus. O problema nosso é que o diabo, ele é tão astuto, é o coach. O primeiro coach é o diabo, só pode ser. Ele: vou te dar um
culto motivacional para você ser cheio de Deus. Vai para o monte orar. Aí todo mundo ia para o monte orar. Só que descia do mesmo jeito. E às vezes descia brigando. Não, então agora você tem que fazer um culto assim. E nós começamos, a igreja, falando nós começamos a formatar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, meu amado. Eu não tenho dificuldade, e eu quero que cada um de vocês, se puder, sabe, seja um pregador, abra uma célula na tua casa, mas tenha uma coisa em mente: você não pode caminhar sozinho, só isso. Tem a Monte Hebron, mas tem várias igrejas nessa cidade, mas não caminhe sozinho. Porque um dos erros de Davi, quando ele pecou com Betseba, é porque ele estava sozinho. Então, quando você olha para esse contexto inteiro, nós precisamos entender que Deus estava fazendo todo e explicando: eu quero que você busque a minha presença. A sua casa pode ser um lugar de adoração, o seu trabalho pode ser um lugar de adoração. Eu trabalhei secularmente em Pau, Paraná, como representante médico de ortopedia. Todos os funcionários daquela empresa, e Deus sabe disso, todos, inclusive o patrão, se converteram. E eu não ficava pregando, eu não ficava: Jesus, é o capeta. Sabe o que eu fazia? O Luciano Sobirá me chamava de pastor Miyagi. Eu começava a tomar chimarrão. Eu falava assim: olha, esse momento aqui é meu com Deus. E começou a chamar a atenção de um, veio para tomar, e eu começava a falar de Jesus, veio outro, de repente até o patrão, todo mundo tomando chimarrão, e aceitaram a Jesus. Tem um testemunho dele na Donep, só se eu procurar depois, Sérgio Maestro, de como ele se converteu através de uma pessoa que entrou lá. Sabe por quê? Porque quando eu entrei lá, meu amado, eu levei a presença de Deus comigo. Quando você entrar na sua sala, no seu serviço, em qualquer lugar, leve a presença de Deus com você. Essa igreja, meu amado, tem caído na graça do povo, de um jeito que tem vindo pessoas para saber se é verdade ou o que está acontecendo. Uma madrugada eu estava orando e Deus falou: tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, quis tomar banho e não me desse banho. E eu fiquei com aquilo na cabeça pensando: hoje eu sei o que é isso. Pessoas têm vindo tomar banho aqui. Aliás, se um dia você quiser estar no supermercado, comprar um sabonetinho a mais, um shampoozinho a mais, pessoas têm sido abençoadas nessa casa. Essa casa não é apenas um culto aqui, é um lugar onde as pessoas têm encontrado. E o último casal que veio tomar banho, eu e o Tony sentamos com ele, o Tony está hoje, sentamos com ele ali e falamos: nós estamos limpos, nós estamos limpos. Falei: tem uma limpeza que vocês não fizeram, que é a limpeza que só acontece no coração de vocês com Jesus Cristo. É uma semente que nós estamos lançando. É assim que se faz a presença de Deus em cada ser. Por isso, guardarás o meu mandamento. Essa palavra no hebraico é a palavra chamar, mesmo chamar, é a mesma etimologia. Chamar significa trazer à memória, declarar em voz alta. Meu amado, presta atenção. Declarar em voz alta. Você sabe por que às vezes nós temos que orar em voz alta? Não é porque eu não creio, nem Deus é surdo, mas o mundo espiritual precisa saber: eu declaro que o meu filho pertence ao Senhor, eu declaro que a minha filha pertence ao Senhor, eu declaro que o meu casamento é bendito, eu declaro, declare. Nós precisamos ser uma igreja profética. A igreja profética não é ficar no retetê, sapatinho de fogo. Não, a igreja profética é uma igreja que tem pessoas que declaram, que não aceita depressão, que não aceita tristeza, que não aceita qualquer coisa que não está dando certo. Não, Deus tem o melhor. Eu não sei por que esse deserto, mas Deus tem o melhor. É uma igreja que olha e fala: eu sei que lá na frente Deus tem o melhor. Eu não vejo a hora de chegar lá na frente, porque eu sei que Deus tem o melhor. Deus está no controle e comando de todas as coisas, meu amado. Preciso trazer à memória aquilo que pode me devolver a esperança. Jeremias falava. Naquele momento de angústia, de dor, Jeremias falou: eu só quero trazer aquilo que me dá esperança. E a palavra de Deus não me deixa esquecer o que me dá esperança. Deus é fiel. Deus não é sádico. Deus não gosta de ficar fazendo experimentos, que nem a caixinha de Skinner, o famoso psicólogo. Deus não fica fazendo experimento com o meu sentimento. Ele sabe. Capítulo 8 começa o seguinte: fui eu que te levei para o deserto. Fui eu que coloquei vocês nessa situação, para que vocês pudessem ver o que realmente está no coração de vocês.
porque vocês saíram cantando, somos livres, nem livre, nenhuma unha ficou para trás, somos livres. Mas eu sabia que era emoção. Eu sabia que vocês estavam apenas vivendo um momento. Eu não quero que você viva um momento, eu quero que você viva a eternidade. Eu não quero que você viva de emoções, eu quero que você viva com as emoções centradas na minha palavra, na verdade da minha palavra. Então eu vou ser, meu amado, eu só não saí dançando aqui para não escandalizar os reformados, que tem algum reformado aqui na igreja, não, né? Mas minha vontade é sair dançando. Aliás, eu fiquei lá atrás dançando. Aí Deus falou para mim, você está com vergonha de dançar na frente da tua igreja? Vai lá na frente dançar. Aí aqui eu fiquei mais reservado. Mas o louvor estava de um jeito que eu estava com vontade de... Eu falei, Guilherme, não vai ter mensagem, mano, mas Deus já tinha me dado essa mensagem, então eu sei que Ele queria que eu pregasse. Agora, se Deus falasse, eu brinquei com você, não vai pregar, porque eu vou fazer o culto louvor. Amém. Já aconteceu isso comigo. Nós precisamos entender que Deus é fiel, meu amado. Outra razão para que eu não perca a esperança é que meu Deus é um Deus cheio de compaixão. É um Deus de misericórdia, mas é um Deus de compaixão. No português não tem muita diferença a palavra compaixão e misericórdia, mas no hebraico tem. No hebraico a compaixão ela vem muito, a diferença simpatia, você olhar, nossa, você está precisando, né, de uma cesta, isso é ser simpático. O empático fala, olha, está aqui a cesta que você está precisando. A compaixão é isso daqui, é Deus prover aquilo que eu estou precisando. E há momento que eu estou precisando, talvez, de uma manifestação do Espírito Santo, ver os céus abertos. Há momentos que eu preciso ver anjos, como eu vi aqui hoje. Não que isso aumentou minha fé. Eu falo sempre, eu não tenho vergonha, está sendo gravado. Vocês querem acreditar nisso, é problema de vocês. Eu não estou aqui para provar, eu estou para que dizer, eu vi. Eu sei o que eu vi. E eu vi pessoas sendo tocadas aqui. Eu não vou falar, mas eu vi pessoas sendo tocadas. Eu vi anjos vindo com as asas assim, ó, e colocando sobre. E sabe o que significa isso? Porque essa pessoa, ou essas pessoas, em algum momento, nessa semana ou nessa madrugada, orou, chorou, pediu, não sei, não é da minha conta. Da minha conta é Deus se manifestou aqui hoje. Da minha conta é pessoas foram tocadas aqui hoje. E é isso que eu louvo ao Senhor. Não quer dizer que agora essa igreja vai bombar, não. Quer dizer que agora talvez você vai sair daqui leve. Nossa, aquele curso foi tão bom. Nossa, eu entrei tão pesado. Sabe que foi o louvor? Sabe que foi a mensagem? Não importa. É o conjunto das coisas que faz a diferença, porque o nosso Deus é um Deus de compaixão. Aquele que tem compaixão, olha e fala, hoje o Silas está um pouco mais fraco, vamos ajudar ele? Hoje o Silas está precisando de um carinho, vamos acolher o Silas? Ué, Deus, você acha que Deus não dá carinho? Se não dá em vocês, o problema de vocês, para mim dá bastante. Um Deus da provisão, um Deus da compaixão. Não ter esperança é gerar o fruto da incredulidade. Se você não tem esperança, se você não crê nas promessas, meu amado, você está gerando um fruto que é o pior da fé, que é a incredulidade. Eu estou, não sei se é de Deus, se é a minha alma, tá? Mas eu estou querendo, não é mensagem de despedida também, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? E quando eu falei com eles, eu falei, nossa, a minha vontade de pegar várias fotos que eu tenho desde o meu começo do ministério, e conforme eu vou pregando e projetando aqui. Tá, o trabalho que eu fiz com os góticos, principalmente com os góticos. Onde que eu quero chegar? Meu amado, eu, Silas Fernandes, 1.98407, minha carteira de identidade. Deus já me levou a abrir casa de recuperação sem ter dinheiro. Deus já me levou, essa aqui, amados, contar as igrejas, tá, aqui, de Monte Hebron é a terceira. Presta atenção. Eu tenho fotos disso. Deus sempre providenciou. A primeira vez que nós nos reunimos no Hotel Rochelle, em Curitiba, perto do Teatro Guaíra, o gerente queria que eu pagasse aquele domingo, aquele mês, aliás, pelo menos os 4 domingos. Aí ele falou, você pagar 2 domingos, tá bom, o aluguel do imóvel. O culto não teve um dizimista a não ser eu. Eu já contei essa experiência. Quando eu desci lá, o aluguel estava pago por 6 meses. 6 ou 7 meses. E assim vai. E assim vai. As coisas vão acontecendo. Essa é a minha história. Esse é o Deus da provisão. Sabe por quê? Porque eu não dou lugar para a incredulidade. Eu posso tremer, eu posso ficar, mas eu falo, não, Deus, limpa meu coração. Eu sei que o Senhor tem o melhor.
Deus é um Deus de bênção. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus da provisão. E nós precisamos entender isso, meu amado. E com isso podemos abandonar a Deus, ou seja, se eu deixar que a incredulidade entre no meu coração, eu começo a abandonar a Deus por coisas que não me sustêm e não me satisfaz. Por isso que a humanidade está vazia. Por isso que você encontra o número, o Guilherme citou na mensagem dele por cima, o número de pessoas que cometem suicídio ainda hoje, o número de pessoas que se drogam, o número de pessoas que procuram preencher este vazio. E você pensa assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu serei feliz. Eu conheço alguns ganhadores reais da Mega Sena. Um que ganhou 33 milhões em 2006, hoje não tem nada. Família separou, tudo detonou na vida dele, tudo detonou na vida dele. Porque não é o dinheiro que vai preencher aquilo que só Deus preenche. Não é a tua profissão que vai preencher só aquilo que Deus preenche. Não é nada que vai preencher só aquilo que Deus preenche. Por isso que Deus falou, no capítulo 10, versículo 12, diga para esse povo, além de andar dos meus caminhos, me amar com todo o coração e com toda a sua alma. Esse é o desejo de Deus e Ele busca isso. E o Senhor teu Deus, para que andes no seu caminho. A palavra andar aqui é a palavra halak, mudar a nossa mentalidade, colocar bem à frente do nosso olhar. Eu errei aqui, tá? Do nosso olhar. A palavra halak, eu gosto muito dela, que significa o seguinte, olha, qual é a sua mentalidade diante dessa situação? Qual é o seu pensamento diante disso que você está enfrentando? Seja de lutas, sejam de crises existenciais, seja de enfrentamento de pecado, coisas da sua carne que você ainda precisa vencer, seja lá o que for. Qual que é a sua mentalidade diante disso tudo? Você crê que Deus está do outro lado? Você crê que Deus é misericordioso? Você crê que Deus pode te capacitar? Então, é preciso tomar uma decisão. Eu vou colocar na minha frente aquilo que me dá esperança. Eu vou colocar na minha frente e eu vou andar sabendo que Deus está trazendo o melhor para a minha vida. Essas coisas, eu contei isso domingo passado, quando o pastor do México, né, para quem não sabe, a Mama Beverly veio a óbito, né? E esse pastor perguntou para a Ângela, vocês ainda têm aquela unção? Porque ele viu lá nos Estados Unidos, uma vez eu voltei, o Guilherme sabe disso, voltei com 3 notebooks. Eu olhava assim, nossa, vontade de ter um. E saía. E pessoas que nem eram do grupo iam lá e pagavam. Não. A guitarra que o Malik tem até hoje, todo mundo sabe da história, é tremendo. E na alfândega, eu parei e coloquei lá. Falei, quando o cara puxou, eu falei assim, rapaz, o imposto que vai ser muito alto. Você não sabia que tem uma cota? Eu falei, sabia, mas eu ganhei. Como você ganhou isso? Eu falei, Deus deu. Sabe, o cara olhou para assim, Deus que deu então tá bom, então eu não vou cobrar imposto de Deus. Eu falei, você que sabe. Me deixou passar. A mesma edição antiga que nós tínhamos aqui, de 26 canais, né? Que eu tenho foto eu trazendo, foi a mesma coisa. Chegou na hora de pagar imposto para quê? Para a igreja? Igreja de Deus? E o cara brincou, qual é o seu nome, Silas? O seu nome é Malafaia, não. Eu falei, não sou nem mala e nem faia, eu brinquei com ele. Aí ele falou assim, é para a igreja? É mesmo? Aí eu mostrei, então tá bom, eu vou deixar passar. Eu falei, amém. Opa, a autoridade é você. Essa mesa nós doamos para uma igreja. Sabe por quê? Porque essa Monte Hebron é conhecida no Compass como uma igreja que não vende nada. Tanto é que um pastor me pediu, eu não sabia que tinha aquele negócio, aquele cantinho ali, ó, aquele negocinho preto. Essa semana o pastor pediu, pastor Silas, o senhor tem tudo, aí o senhor tem isso? Eu falei, rapaz, isso eu não tenho não, no fim eu estou vendo que tem, não sei se está sem usar não. Nós abençoamos, né, aqueles microfones da bateria, nós abençoamos um pessoal. Sabe por quê? Porque essa igreja não vende nada. Sabe por que essa igreja não vende nada? Porque o nosso Deus é um Deus da provisão. É isso que eu quero que vocês entendam e consigam olhar para frente. Todos os grandes nomes de Deus que foram aprovados conseguiram por mudar a sua mentalidade pelos valores do reino de Deus. Qual é o segredo de Daniel? Qual é o segredo de Ezequiel? Qual é o segredo de Obadias? Qual é o segredo de Naum? Eles eram homens moldados pela mentalidade do reino de Deus. O povo de Israel passou mais de 400 anos na terra do Egito. E por certo a mentalidade dele não estava alinhada ao reino de Deus. Por isso o deserto. O
deserto foi um lugar de transformação de mente. Influenciado por uma cultura idólatra e imoral, não tinham mais uma mentalidade do povo de Deus. Por isso que eles fizeram um bezerro. Porque lá no deserto, lá no Egito, Istar, o Deus bezerro, era o Deus da libertação. Então eles acharam que foi esse Deus que tiraram eles da escravidão. E eles tentaram trazer, só que Deus teve que mudar. Agora, fora do Egito, o Senhor tinha a tarefa longa de retirar o Egito do coração dos israelitas, construindo uma nova identidade. Para isso o deserto. Meu amado, quando eu e você nos encontrarmos no deserto, sabe qual tem que ser a nossa atitude? Primeiro, eu faço isso. O problema é teu, como você vai fazer. Quando eu vejo que eu estou no deserto, eu falo, Deus, aqui não é meu lugar. Meu lugar é da terra prometida. Então, primeiro, o Senhor quer trabalhar? Trabalhe logo. O Senhor quer mudar? Mude logo. É pecado? Eu quero confessar. É provação? Me faça passar. Mas o deserto não é o meu lugar. O deserto não é o nosso lugar. Amém? Nós temos uma promessa que é a terra de Canaã. E nós precisamos avançar para isso. A nossa mente é moldada pelas experiências concretas que vivemos e os conceitos que formulamos a partir delas. Quais são as experiências que você tem passado com Deus? Quais são os pensamentos que você tem criado na sua mentalidade? Meu irmão, não adianta esse pensamento triunfalista. Vai, Deus está no controle. Ai, que de ter. Oh, tem até efeito, hein? Se você não tem os pés no chão e firmando na palavra. Meu irmão, eu não tenho dificuldade se Deus levantar alguém com formato de águia. Se Deus levantar alguém rugindo como leão. Quando começou dente de ouro, eu falei para as pessoas, ter dente de ouro é uma coisa, agora tem que ter vida transformada. A igreja precisa entender que esses efeitos especiais, Deus dá para que a minha fé e a sua fé seja fortalecida. Mas ele não é o dogma final da caminhada com Deus. É isso que eu e você precisamos entender. Como diz o Paulinho domingo passado, né? A prosperidade também é resultado de provisão. E a prosperidade não é só sinal de tudo estar certo, mas é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso faz toda a diferença, meu amado. E para que o temas, a palavra temer, a palavra yara, reconhecer, ter gratidão, depender. Talvez aqui eu não sei qual seria a ideia mais próxima do que Deus quis dizer, mas eu acho que é reconhecer, eu acho que é gratidão, mas essa terceira aqui é fantástica. Porque para mim temor de Deus é eu e você aprendemos a depender dEle. Não sei como, mas saber que Ele está no controle de todas as coisas. O temor de Deus é algo que é preciosíssimo. É precioso demais, porque Ele resume todo o sentido da vida. Era isso que Deus pediu para o povo. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha existência? É saber que todas as coisas vêm do Senhor. É você receber o teu salário aí de 18 mil por mês ou 27 mil por mês, amém? Toma posse. E você olhar para aquilo lá, ser fiel no dízimo, amém? Você pegar aquele valor lá, isso aqui é de Deus, e esse restante que Senhor, eu te dou graças. É você comprar talvez aquele Land Rover, ou aquela Harley Davidson, ou a bicicleta, sei lá, você comprar aquilo lá e dizer, Senhor, eu rendo graças, porque o Senhor me abençoa. E alguém pode falar, não, você comprou com o seu dinheiro, eu sei. Mas é Deus me abençoando através do meu dinheiro. É Deus abençoando a empresa que eu trabalho. É Deus prosperando aonde eu coloco as mãos. Por isso que eu sou fiel. Eu sempre falo que dízimo não é algo para você fazer por medo. É melhor ficar com 90% com Deus do que 100% com o diabo. Isso não é dízimo. Dízimo é gratidão. Dízimo é reconhecimento. Dízimo é isso aqui é do Senhor. E o que ficar comigo eu sou grato. Porque Deus vai me abençoar. Porque esse é o sentido da vida. Eu sei quem é o meu Deus. O temor de Deus, no sentido correto, conduz ao respeito das ordens dadas por Deus. Eu vou deixar de pecar, eu quero deixar de pecar, eu quero viver uma vida santa, eu quero viver e andar nos caminhos do Senhor por gratidão. Porque eu sei que lá naquela cruz, talvez Deus mostrou Silas, olha, está bem, ele aceitou, mas olha aquele cometendo pecado aqui. Aí talvez Jesus fala, eu vou interceder por ele. Quando ele se arrepender, quando ele confessar, eu vou interceder por ele. Pai, vai valer a pena. E eu sei que vai valer a pena. E eu sei que tem valido a pena. Só pelo que eu vi hoje, céus abertos aqui, eu falei, Senhor, vale a pena. Vale a pena continuar sendo pastor, vale a pena continuar clamando por vocês. E agora tem mais um grupo orando de madrugada, né? Glória a Deus, aleluia, amém.
Vocês estão sabendo? Os adolescentes formaram um grupo para orar de madrugada, às 3 horas da manhã. Eu já passei a recomendação, deixa o telefone sem o LED forte, porque prejudica as vistas, e não mande recado para o pastor. Porque tem um tal de estou em oração, outros grupos que eu oro, começa lá, tic, 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 tic. Quando a Ângela está aí, eu tenho que desligar, porque senão não dá, né? Começa tic, em oração, começando a orar. Amém. Eu fico feliz com isso. Até os meus cachorros já aprenderam a orar de madrugada. Dá 3 horas, começa, eu falo, está na hora de orar. Nós vamos orar e declarar ao Senhor que Deus está no controle de todas as coisas. Meu amado, lembre-se que Deus ama os animais, hein? Aliás, uma pessoa que não gosta de animal, vamos lá. Não é o autoconhecimento, mas é o temor a Deus que conduz a vida. Temor a Deus que leva eu e você a termos uma vida santa e uma vida clara. Então, meu amado, na ceia trazemos à memória com temor e gratidão aquilo que Deus fez por mim. Agora, pois, ó Israel, ouve o Senhor teu Deus, Shema Adonai Yahvé. O Senhor é o Senhor teu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que vai na tua frente, abrindo as portas fechadas, endireitando os caminhos, para que você possa entrar e andar e conquistar aquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém?